E aí, tudo bem? Parabéns a você que está tendo acesso a esse vídeo, a essa palestra. Essa palestra se chama Investimentos Inteligentes e o objetivo dela é procurar demonstrar como vem mudando muito no mundo e agora no Brasil a maneira que se investe. O objetivo também é fazer com que você lide melhor com o dinheiro, procurando obter maiores ganhos com investimentos já que você já tem e também comparar antes de investir. Se nós comparamos para comprar um split, para comprar um automóvel, por que não comparar investimentos? Onde esses investimentos podem trazer a você uma independência financeira, uma liberdade muito maior que você tem hoje na área de dinheiro principalmente. Para quem não sabe, então meu nome é Eliseu Mânica Júnior, eu sou sócio da Esperato Investimentos. A Esperato é uma empresa afiliada à XP Investimentos e a XP ela é hoje a maior corretora independente do Brasil. Independente por quê? Porque ela não é vinculada a nenhum banco. O único compromisso da XP é com você, investidor. Você verá durante a palestra que isso é fato, isso é realidade. Falando um pouquinho mais sobre a XP, são mais de 100 mil clientes, então, mais de 10,5 bilhões em custódia de reais, são mais de 480 escritórios em 180 cidades do Brasil e é o maior shopping center financeiro da América Latina. O que é um shopping center financeiro, você irá ver no decorrer da palestra. Aí existe um braço dentro da XP, que é a XP Educação. Através da XP Educação são ministrados cursos como esse que você está tendo acesso agora no conforto da sua casa, do seu escritório. São mais de 500 mil alunos formados já no decorrer da história da nossa empresa de educação. São mais de 6 mil alunos todos os meses formados também. E são mais de 500 cursos todo mês. Importante a gente verificar a evolução da nossa economia na área de investimentos. Se pegarmos de 1975 a 1994, antes do Plano Real, tivemos 6 padrões monetários. De 94 a 2013, tivemos apenas o real. Tivemos também 6 presidentes da República de 1975 a 94 e tivemos 16 presidentes do Banco Central. De 94 a 2013, tivemos 3 presidentes da República e 6 presidentes do Banco Central. Por que isso é bom na economia? Por que foi bom isso ter ocorrido principalmente na economia brasileira? Pelo fato de trazer previsibilidade para o investidor, para trazer, para que seja possível, por exemplo, o presidente da República que fica mais tempo, e assim como o presidente do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, ele efetuar as medidas necessárias para a melhora da economia. Então, por isso que é bom quando não tem muita alternância, como a gente teve nesses últimos 20 anos, depois do Plano Real. Um outro fato interessante que mudou bastante positivamente na nossa economia foi o poder de compra. Em 94, o salário mínimo ele era de $75. Em 2014, é de $315. Então, a gente teve uma evolução muito grande no poder de compra. Vocês podem ver nos slides aí, nos slides. Em 94 também tivemos 916% de inflação, contra 5,7% em 2014. Então a gente teve uma diminuição muito grande na inflação, e isso é muito bom. Por quê? Porque a gente pode ver no slide, o juro real era muito maior antigamente. Em 94 o juro real era de 23%. 2014 de 5,4%. Essa diminuição da inflação ela permite ao investidor ter mais previsibilidade também, ter um ganho real, trazer uma previsibilidade muito maior do que era antigamente. Por quê? Porque com a inflação alta eu tenho a perda do poder de compra. Então isso é muito ruim, é ruim para o empresário, que ele tem um ganho ilusório. O ganho dele muitas vezes é só financeiro, é só por causa da inflação e não pela produção, pela operação dele.
Então, por isso que é bom ter um controle da inflação. E o que mudou nesses últimos 20 anos com os 20 anos anteriores? Antigamente, o investidor ele podia colocar todos os investimentos dele, não precisava ele escolher tanto. Por quê? Com taxa de juro alta, com inflação alta, o valor nominal rendia muito. E esse tempo acabou. Por quê? Porque a gente teve taxas de juros mais baixas agora. Como você pode ver aí no slide, a gente teve no ano 2000, a Selic era de 19%. Para quem não sabe, a Selic é a taxa básica de economia do Brasil. É ela que regula toda a economia brasileira, inclusive investimentos, o retorno de investimentos em renda fixa. Então a Selic ela era nos anos 2000 de 19%, hoje ela está em 11% em 2014. Você tem como ver aí no vídeo que é uma tendência de queda da Selic. Só que o que acontece? O juro real caiu muito. O que é o juro real? O juro real é descontado a inflação. Nos anos 2000 esse juro real era de 13%. Em 2004, 8,4%. Em 2014, 5,3%. Isso significa que o retorno real, descontar a inflação dos seus investimentos, eles estão diminuindo. E aí a gente pode ver nos slides aí, no próximo slide, a evolução da taxa de juro real e da inflação. Exemplo, entre os anos 90, R$1 se tornava R$2 em 4 anos. A gente tinha uma média de 20% ao ano. Já nos últimos 4 anos, R$1 se torna R$2 em 20 anos. A média de retorno ao ano é de 3,3% contra 20% lá atrás. Isso significa que com o decréscimo da taxa de juros, da Selic, hoje o investimento em renda fixa está rendendo muito menos do que rendia lá atrás. E mesmo a gente tendo uma diminuição histórica da taxa de juros, a nossa taxa de juro real, ainda comparada com o resto do mundo, ainda é uma taxa muito alta. Você pode ver aí no slide, por exemplo, que o Brasil ainda é um dos campeões em juro real. Existem países aí que possuem, inclusive Estados Unidos, outros países desenvolvidos, o juro real lá fora é negativo, inclusive. É muito baixo, é negativo. Isso significa o quê? Se eu deixar o dinheiro parado, por exemplo, no banco, a inflação vai corroer, vai fazer com que eu perca poder de compra. Então, os governos o americano, por exemplo, faz isso para estimular o investimento na economia real ou o investimento em ativos que rendam muito mais. Então, por isso que o juro real está negativo no mundo. Agora chega uma parte interessante. O que é um shopping financeiro? Que a gente tratou no início da palestra. O que é um shopping center financeiro? Imagina então um shopping center na sua cidade, com inúmeras lojas, com inúmeros restaurantes, com inúmeros estabelecimentos. Lá existem todos os tipos de produtos e serviços, todos os estabelecimentos com a mesma visibilidade, distribuindo espaço e preferência do consumidor. Então o consumidor tem a oportunidade de comparar produto, preço e qualidade. E assim é um shopping center. Assim funciona um shopping center. E, de maneira similar, funciona um shopping center financeiro. Uma indagação: como é que nós vamos às compras? Não é através, por exemplo, primeiro, a gente não busca um produto adequado à nossa necessidade. Segundo, a gente não compara as marcas, os preços no mesmo lugar de preferência, evitando a locomoção, gastos, perca de tempo, etc. Em terceiro, não escolhemos o produto com a melhor relação custo-benefício de acordo com o nosso perfil. Então é assim que a gente faz as compras. E num shopping center financeiro é algo muito similar a um shopping center. Um exemplo, através da XP, que é um shopping center financeiro, a gente tem todos os produtos e marcas num único local. Exemplo, temos produtos, ações, fundos de investimento, mercado de futuros, imóveis. Existem hoje os fundos imobiliários, que são uma alternativa para quem quer investir no imóvel com uma maneira muito mais sem
muito menos onerosa, com muito mais rentabilidade. Por exemplo, no fundo imobiliário hoje você consegue 0,9%, 0,8% líquido todo mês de retorno em aluguel e isento de imposto de renda. A gente também tem, além dos fundos imobiliários, a renda fixa, previdência privada e seguros. Tudo isso num único local e com as mais variadas marcas. Você pode ver no slide aí, a gente tem produto do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do HSBC, da Sul América, BNB Paribas, um dos maiores bancos franceses, JP Morgan, banco americano, Credit Suisse, próprios produtos da XP, da Mapfre, BTG Pactual. Então, no shopping center financeiro, você encontra todas as marcas e produtos num único local. Essa é a grande vantagem, então, comparada com o meio tradicional. Como é que funciona num banco? Se eu vou num banco, exemplo, Bradesco, eu só vou ter produtos daquele banco. Só vou ter CDB, só vou ter fundos, só vou ter previdência, só vou ter seguros. Se eu vou num outro banco, no Itaú, mesma coisa. HSBC, Banco do Brasil, assim sucessivamente. Então, em cada banco hoje, no meio tradicional, eu só posso comprar produtos de determinada marca. E num shopping center financeiro, não. Eu encontro todos os produtos dos bancos num único local. E por incrível que pareça, você pode pensar na sua casa vendo esse vídeo. Bom, mas se vocês são um intermediário, como é que eu consigo maior rentabilidade através de vocês? Como é que funciona o ganho do Eliseu? Como é que funciona o ganho da Esperato? Esse é um negócio ganha-ganha. É difícil de existir um negócio em que todos ganham, mas esse negócio em que todos ganham. Primeiro, o banco, que através de nós ele oferece os produtos. O banco, como a gente tem barganha, a XP, elas possuem mais de 100 mil clientes em todo o Brasil, mais de 10 bilhões de reais. Quando a gente vai num dos bancos, assim, a gente chega lá no banco e vai com 100 milhões de reais, por exemplo. Obviamente, como a gente tem 100 milhões de reais, o banco vai nos pagar muito mais no CDB, uma renda fixa, por exemplo, para quem tem 100 milhões, do que você, por exemplo, se fosse investir 1 milhão de reais. Então, esse poder de barganha que faz com que o banco nos pague muito mais do que uma pessoa unicamente. Então, digamos que seria a união faz a força. Então, é dessa maneira que a gente consegue rentabilidade maior do que você diretamente indo ao banco. Então, em primeiro lugar, nós ganhamos porque a gente consegue oferecer produtos de acordo com a seu perfil e com mais rentabilidade do que indo diretamente. Segundo ponto, o banco. O banco também ganha. Por que ele ganha? Porque o custo de captação dele do dinheiro é muito menor. Enquanto que nós, XP, vamos até o banco e o banco não tem nenhum custo. Ele não precisa servir cafezinho, ele não precisa ter um custo com a segurança, com o transporte do dinheiro, com a porta giratória, com o tempo do gerente atendendo. Então, nenhum desses custos o banco tem. Ele só vai pegar o dinheiro da XP e só vai pagar uma rentabilidade. E de preferência ele pega essa rentabilidade pagando 0,9%, 1% ao mês e empresta a cheque especial, ganhando 8%, 9%. Então é esse spread. Então para o banco também é viável. Por quê? Porque ele tem um custo de captação muito melhor através de nós do que atendendo o cliente com valores menores lá na agência. Terceiro, você cliente tem um ganho. Você também ganha. Por quê? Porque você tem todas as opções de investimento num único local, podendo comparar taxas, podendo comparar produtos, podendo comparar tempo de investimento, tudo de acordo com o seu perfil. E a gente, eu, Eliseu, nós da Esperato, nós somos especialistas em investimento. Então, como a gente disponibiliza vários bancos, a gente não está ligado a nenhum banco. O nosso único compromisso é com você, cliente. Então isso nos dá um potencial muito grande de oferecer um produto muito bom. Nesse próximo slide que você pode ver, a gente tem uma pesquisa dos americanos, por exemplo. Como é que eles fazem? Eles comparam preços antes de comprar. Então a gente vê que 88% dos americanos pesquisam pelo menos 3 preços antes de comprar algo para sua casa. Mas no momento de investir, muitos deles não fazem pesquisas em busca das melhores alternativas.
Isso que estamos falando do mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, um mercado maduro em termos de investimento. Então a gente pode ver ali nos gráficos, por exemplo, produtos de consumo, carro, 80% dos americanos pesquisam, por exemplo, TV, 71%, entre outros ali. E já produtos financeiros, por exemplo, financiamentos, 55% dos americanos pesquisam, cartão de crédito, mais de 40% pesquisam, seguro de carro, 39%, e investimentos, só 17% dos americanos pesquisam. E isso que é o mercado maduro. Então a gente fica pensando, se lá só 17% pesquisam, então imagina aqui no Brasil. Então no Brasil ainda o pessoal não pesquisa, não tem esse costume, essa tradição. E por que isso? Porque a gente acredita que é fruto das altas taxas de juros que tínhamos antes do Plano Real, 1994, antes de 1994, e que aí criou um comportamento, um hábito do brasileiro de não pesquisar. Só que o cenário mudou. Hoje temos baixas taxas de juros, a Selic diminuiu bastante e a rentabilidade dos produtos também. Então, cada 0,1%, 0,2% a mais de retorno num investimento, no longo prazo, isso vai fazer uma diferença crucial em investimento. E a gente vai ver isso na palestra. Um shopping center financeiro. Por que o shopping center é bom para você, investidor? Então, uma pergunta que a gente faz é o que? Você compraria um Corolla pelo valor de 500 mil reais? Você pagaria 500 mil reais por um Corolla? Provavelmente não, né? Não pagaria. Então, por que você não pagaria os 500 mil reais por um Corolla? Por quê? Porque há conhecimento, porque existe um grande número de concessionárias, porque existem os classificados na internet, e com isso é possível comparar o preço de vários Corolla, Ano e outros carros, e principalmente por quê? Porque é um mercado maduro. O mercado de automóvel no Brasil é um mercado maduro. Então por isso que você não paga 500 mil reais num Corolla. Só que se você precisa saber disso, tem muita gente em investimentos que paga 500 mil reais por um Corolla. Você vai ver também no decorrer da palestra. Um dado muito interessante, uma pesquisa que a gente fez aí, que a Ambima fez, o número de brasileiros que têm investimentos vem aumentando. Então lá em 2005, por exemplo, o brasileiro que não tinha nenhum investimento, aproximadamente 65% não tinha. Hoje, 51% não tem. Então, vem aumentando o número de pessoas que investem, o número de brasileiros que investem. Só que o que acontece? O brasileiro ele vem investindo mais, só que ele vem investindo mal. Ele vem investindo aonde? A gente nota aí no gráfico que aumentou de 35% para 44% o número de pessoas que investem aonde? No investimento mais tradicional nosso, que é a poupança. Então, existem investimentos hoje que têm um retorno muito maior, 60%, 70% maior do que a poupança, com a mesma garantia, com a mesma segurança. Então, não tem por que continuar investindo na poupança se temos investimentos de mesma característica, idêntica garantia e que rende 60%, 70% mais. Então, o brasileiro precisa melhorar a forma como ele investe. É preciso ter uma maior educação financeira. Se você ver no gráfico agora a rentabilidade da poupança, ela era próxima a 18% lá em 96 ao ano. Já hoje, ela está próxima a 6%, um pouquinho acima de 6%. Só que o pessoal não sabe, o que o pessoal não sabe, a maioria dos investidores? É que a poupança, muitas vezes ela não cobre nem a inflação. A poupança não tem cobertura contra a inflação. E aí a gente pode ver no gráfico, por exemplo, que há anos em que a poupança, por exemplo, no ano de 2002, a inflação foi maior do que a poupança. Então, a gente teoricamente perdeu, o investidor que tinha dinheiro na poupança em 2002, ele perdeu o poder de compra da moeda, porque a poupança obteve rentabilidade menor do que a inflação. E muitas vezes, então, o ganho da poupança é ilusório. Há anos, por exemplo, que a poupança de ganho real, o que é o ganho real? É descontar a inflação
o ganho real ele é menor do que 1% ao ano. Então, a gente pode verificar isso no gráfico aqui também, você pode ver aí no gráfico, que em 2002 foi negativa a rentabilidade real da poupança. E hoje, ano passado, 2013, a poupança rendeu 6,3%. Se a gente descontar os 5,91% da inflação é medida pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil. Se a gente descontar o retorno da poupança com a inflação, temos apenas 0,39% de rentabilidade. Então, você deixar seu dinheiro um ano rentabilizando, para rentabilizar menos de 0,4% de rentabilidade real, é algo pouco, é muito pouco. Então, a gente vai demonstrar agora retornos muito maiores para você ver no decorrer da palestra. Por que o pessoal investe na poupança? Por quê? Primeiramente pela tradição. A poupança existe aí há mais de 100 anos. Desde que começamos a nossa educação financeira, nosso pai, nossa avó, nosso avô nos dá um cofrinho, um porquinho, para irmos fazendo a nossa poupança. Então, a poupança, a maioria dos investidores acreditam que ela é segura, 100% segura. Então, essa é uma das maiores respostas, motivos de por que se investe em poupança. Só que é necessário a gente saber que existem outros investimentos, e agora a gente vai ver isso aí. Outros investimentos que possuem a mesma rentabilidade da poupança. A poupança, ela tem a garantia de R$250 mil por CPF, por CNPJ, em uma mesma instituição. Quem garante essa segurança é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, são R$250 mil por CPF, por CNPJ, por instituição. Só que existem outros investimentos. Exemplo, CDB é um deles. O CDB também tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, e também por CPF, CNPJ e por instituição. E aí temos também as LCIs, que são letras de crédito imobiliário, e as LCAs, letras de crédito agropecuário. Juntamente com a poupança, tanto a LCI quanto a LCA, elas possuem isenção de imposto de renda. Então isso, e tem a mesma garantia que a poupança, a mesma cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Assim como o CDB também, só que o CDB tem imposto de renda. É interessante a gente saber, hoje a remuneração do mercado financeiro se dá pelo CDI. O que é o CDI? Basicamente é quanto um banco empresta para o outro, e aí a gente tem uma média desses empréstimos, desse retorno. CDI atual, como você pode ver no slide, hoje está em 10,8%, acumulado dos últimos 12 meses próximo a 9%, e nos últimos 5 anos 56,83%. O CDI ele funciona como um benchmark, o que é um benchmark? Como uma medida padrão, uma medida para justamente servir, balizar os investimentos, o CDI. E aí a gente vai comparar, por exemplo, no próximo slide, a poupança comparada com um retorno de LCI, letra de crédito imobiliário. Então, a gente pegou aqui no exemplo uma LCI do Banco Pai, um investimento de R$20 mil, que tem a rentabilidade de 101,5% do CDI. Note que o rating é AA. O que é o rating AA? O rating ele serve como medir a qualidade do banco. A gente sempre tenta, nós aqui da Esperato, colocar investimento dos investidores sempre em bancos com rating A. E eu lembro o quê? Lembro que tanto os grandes bancos quanto os bancos menores, todos os investimentos de LCI, LCA, CDB e poupança, todos têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, só lembrando isso aí. E aí que você pode verificar no slide, comparando, por exemplo, a rentabilidade de uma LCI e de uma poupança. Retorno, por exemplo, da LCI foi de 10,96% nos últimos 12 meses, enquanto que na poupança antiga, de 6,58%. Ambas são isentas de imposto de renda. Qual é o retorno real líquido? O retorno líquido 10,96%, enquanto que na poupança é de 6,58%.
Vamos descontar a inflação e aí sim, agora teremos o retorno real. Enquanto que na LCI o retorno real líquido foi de 5,28%, na poupança foi de apenas 0,9%. Então temos aí uma diferença 5 vezes maior de retorno real, com a mesma garantia e com rentabilidade muito superior. Então, mesma segurança e rentabilidade muito maior. O que isso traduz ao mês? Enquanto que na LCI vou ter ali um ganho de 0,91% líquido, já isento do imposto de renda, numa poupança eu vou ter ali de 0,55%. Aqui entra a diferença que eu comentei para você na sua casa, aí, no seu trabalho, de 60% a 70% a mais de rentabilidade com o mesmo produto, com um produto similar, com a mesma garantia. A mesma garantia de 250 mil que o investidor tem, tanto na poupança quanto na LCI, e uma rentabilidade muito maior no caso da LCI. Mas o pessoal, você investidor, pode perguntar, mas eu vou mudar de investimento apenas 0,1%, 0,2%, por que eu vou mudar? Então a gente tem um gráfico aí demonstrando um valor de 100 mil reais e utilizando como exemplo um período de 15 anos, um retorno líquido mensal de 0,6% contra um retorno líquido mensal de 0,5%. Então, enquanto que em 15 anos um retorno de 0,5% me deu 145,41%, um retorno de 0,6%, apenas 0,1% a mais, me deu 193,53%. Então a gente tem num período de 15 anos quase 30% a mais de retorno, num retorno mensal apenas de 0,1% maior. Então por isso que é importante nós pesquisarmos cada vez mais os nossos investimentos, sabemos quanto o banco vem pagando, o meu investimento atual vem pagando a rentabilidade do meu capital, porque no médio e longo prazo vai ter uma diferença crucial de retorno. E pegamos nesse próximo slide um exemplo de um impacto de 0,36%, que é o exemplo da LCI utilizado, e da poupança no longo prazo. Então a gente pega um retorno mensal de 0,55%, que foi o retorno da poupança, valor de 100 mil reais. No ano 20 eu vou ter quase 373 mil reais. Já o retorno de 0,91, os mesmos 100 mil reais, no ano 20 eles viram 879.446,62. A diferença só nesse exemplo, lembrando, produto de mesma categoria, renda fixa, mesma garantia, uma diferença então de 506 mil reais, 455. É uma diferença gigantesca para o mesmo produto de mesma categoria e com a mesma garantia, lembra você. Bom, mas você pode estar pensando, eu busco mais rentabilidade, beleza. Então aí a gente tem algo chamado debenture. O que é a debenture? Você pode ver aí no slide. A debenture é um título de crédito. Na prática, então, são empresas que elas emitem dívidas, elas tomam emprestado o seu dinheiro, o seu capital, e aí com isso elas pagam um retorno para você. Que empresas são essas? Exemplo, América Latina Logística, Vale, agora não é mais Vale do Rio Doce, a Vale, a Vivo, a Petrobras, BNDES, são exemplos de empresas que emitem essas debêntures. E o que é interessante agora nesse mercado de debênture é que há uma isenção, o governo emitiu uma lei que isenta debêntures ligadas à infraestrutura. Então é uma maneira do governo incentivar a infraestrutura. Exemplo, a Vale, ela vai construir uma ferrovia, é uma infraestrutura para o Brasil, vai servir para o Brasil, então o governo ele privilegia esse tipo de investimento que é ligado à infraestrutura. E a gente comparar, por exemplo, uma debênture da Vale do Rio Doce, da Vale, um debênture de infraestrutura, ela é isenta de imposto de renda, como eu comentei, a lei é 12.431 de 2011, o investimento de R$ 1.100 é um investimento mínimo hoje para essa debênture. A rentabilidade dessa debênture ela é o IPCA mais 5,9%. Prestando atenção no rating, como a gente pode ver no slide, o rating é AAA, AAA, então é muito segura essa debênture. Comparando os ganhos, por exemplo, a debênture 11,58%, contra a poupança aí de 6,58%, ambas isentas de imposto de renda, enquanto que
a debênture vai me render 11,58%, a poupança vai render 6,58%. Tirando a inflação de 5,68% para ambos os investimentos, a debênture me dá um retorno real, descontar a inflação, de quase 6%, 5,90%, e a poupança me dá um retorno de 0,9%. Então aí temos uma diferença também gritante, uma grande diferença de investimento. O que me traduz uma rentabilidade mensal? Essa debênture vai me rentabilizar líquido 0,97% contra 0,55% da poupança. Então, muito mais retorno nessa modalidade de investimento. Bom, mas e o risco? Isso aqui é muito importante saber. Qual é o meu risco de comprar CDB, LCI, debênture através da Esperato, através da XP Investimentos? É o mesmo, então, que comprar diretamente dos bancos. O que tem que ficar claro para você, investidor, é que o risco está no produto, não está em quem vende o produto, no intermediário do produto. Então, não é o risco Esperato, não é o risco XP. Nós somos, lembrando, afiliados da XP. Então, somos nós que prestamos toda a assessoria personalizada, nós que indicamos os produtos de acordo com o seu perfil. Primeiro a gente realiza, verifica um teste de perfil para verificar o seu perfil e aí indicamos aquele tipo de investimento, aquela modalidade, de acordo com o seu perfil. Você compra esses produtos, adquire esses produtos, investe nesses produtos e o risco está no produto. Se eu escolher um CDB do Banco do Brasil, da Caixa, uma LCI e de bancos menores, o risco está na escolha do banco que eu escolhi e não da Esperato, não da XP Investimentos. Então, a corretora, a gente só atua como intermediário, a gente só intermedia a distribuição. E lembrando que o quê? Que CDB, LCI, LCA, eles contam com a garantia do Fundo Garantido de Crédito, por CPF, por CNPJ também, e por instituição. Então, é muito melhor investir através de um shopping center financeiro como nós, inclusive valores, por exemplo, de R$1 milhão, que eu posso fracionar o investimento, dividir em 4, 5 bancos, num único local, sem pagar taxa de abertura de conta, taxa de manutenção de conta. Lembrando, inclusive a gente evita de chamar o nome conta, a gente chama cadastro, porque não tem nenhuma dessas taxas. Aí você pode se perguntar, Eliseu, quando é que vocês, eu investidor, vou pagar para vocês, quando é que vocês ganham? Então a gente só vai ganhar quando efetivamente você, investidor, realmente realizar o investimento. É nesse momento que a gente começa a ganhar. Quem nos paga? A própria emissora, a própria XP nos paga a partir de um valor captado. Sendo totalmente transparente para você, é dessa maneira que a gente ganha a nossa remuneração. Então, aqui tem que ficar claro esse slide. O risco é sempre do emissor do produto e não do distribuidor. Nós somos distribuidores. O risco está ligado ao produto banco que você escolhe. Banco Brasil, Caixa, Banco Parne, Banco Paranabanco. Bancos maiores e bancos menores. Então é esse o risco de você, investidor, e não conosco. A gente tem esse slide que facilita muito e é uma analogia. Um exemplo, você vai comprar um imóvel. Então, comprou um imóvel, nós seríamos o corretor desse imóvel. O risco não está no corretor, mas sim está na compra propriamente do produto, do imóvel. Então, nós seríamos o corretor, nós seríamos aquela pessoa que facilita, que a gente dá informação para você, que dá uma assessoria qualificada e personalizada. Não somos generalistas. Eu acredito que hoje os produtos, as vendas de produtos, hoje são personalizados, eles não são generalistas, é procurado algo específico. Então a gente tem como fazer, a diferença de nós para o meio tradicional é que a gente tem como fazer toda essa assessoria para você de uma maneira personalizada. Aqui também, um ponto muito importante a gente comentar. Bom, Eliseu, mas se eu, como investidor, eu tenho valores maiores que 250 mil, o que eu posso fazer? Então, como a gente comentou na palestra, no decorrer dessa palestra, como a gente trabalha com vários bancos, o risco, a segurança para você
A segurança é muito menor, é muito maior a segurança conosco, investindo através de nós, do que investindo valores maiores de 250 mil num banco, unicamente num banco. Por quê? Você pode ver no slide aí, que diversificando a gente diminui o risco. A gente sabe, você sabe, porque já viu nessa palestra, que até 250 mil reais em LCI, LCA, poupança e CDB, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até 250 mil reais por investidor e CNPJ por instituição. Então, citamos o exemplo de 720 mil reais numa caderneta de poupança. Se você tiver num banco, e o banco, é difícil isso acontecer, mas é possível. Há essa possibilidade, nem que seja ínfima, mas há a possibilidade. Se você tem 720 mil reais numa poupança, e esse banco quebra, só está garantido para você, investidor, 250 mil reais. Então, o restante você iria perder. Então, através do shopping center financeiro, como o nosso, através da Esperato, o que a gente faz? 720 mil reais que a gente fracionaria, colocaria em 3 bancos, garantindo, por exemplo, até o limite de 250 mil reais por banco, e aí 100% do seu capital estaria protegido. Essa é a grande vantagem de investir conosco comparado com o meio tradicional. E aí a gente pode comparar títulos públicos com a poupança. Um exemplo, NTNF, que é a nota do Tesouro Nacional, série F, investimento em torno de R$90, e a rentabilidade foi de 12,8%. Então, comparando a NTNF com a poupança, NTN 12,8% de retorno nos últimos 12 meses, poupanças antigas 6,58%. Lembrando que o título público ele tem imposto de renda, de acordo, esse imposto de renda ele é escalonado. Quanto maior o tempo que você, investidor, investe, menor é a alíquota do imposto de renda. Então, acima de 2 anos, a alíquota é de 15%. E lembrando, a poupança é isenta, então a gente tem um retorno ali líquido, 12 meses, de 10,88% contra 6,58% da poupança. A gente vai descontar então a inflação dos últimos 12 meses, foi de 5,68%, retorno então real desse título público 5,2% contra 0,9% da poupança. Então aqui é outro caso de rentabilidade maior. O que a gente chama atenção e que é o foco dessa palestra, definindo numa frase, seria comparar antes de investir. A gente pega um investimento, por exemplo, tudo isso é aberto, você tem como verificar através dos sites de busca, tudo que a gente está afirmando aqui, e é interessante fazer isso também. Um exemplo de um fundo aí de um banco, que a gente está mostrando aí, esse fundo aí ele tem uma rentabilidade de 3,9%, tem uma taxa de administração de 3,9%, ele é um fundo referenciado DI. O que é referenciado DI? Quando a gente é referenciado, significa que existe um benchmark, há um índice que é referência, que esse fundo visa seguir. Então ele visa seguir o que? O DI. DI seria o CDI. Então esse índice deve seguir, teoricamente, o CDI. E esse fundo ele tem rentabilidade de 3,9%, mas e a rentabilidade? Qual é a rentabilidade? Lembrando só que o quê? Que 3,9% de taxa de administração, a taxa de administração é uma taxa então anual, ela é cobrada pelo gestor do fundo para administrar o dinheiro aplicado. Então seria como um custo que você paga para o administrador, o gestor do fundo. Então a gente tem aí, utilizando o gráfico desse fundo, quanto que rendeu do período de 10 de outubro de 2011 a abril de 2014, esse fundo aí ele rendeu 12,72%. Se a gente utilizar o CDI no período, o CDI rendeu 23,8%. E a gente utilizando outros fundos como XP referenciado DI, 23,49%, BB referenciado DI Plus, 21,24%, Itaú referenciado DI Super, 16,89%. Então lembrando, fundo referenciado DI é um fundo de renda fixa e ele tem por objetivo seguir muito próximo ao CDI. Então a gente tem como ver aí que vários fundos estão muito longe
desse objetivo, né? Então, é importante aqui a gente comparar essa questão, se o meu fundo, se o fundo que você está investindo hoje atualmente, ele tem uma rentabilidade condizente com o que ele busca. E a gente tem um caso, a gente pode verificar aí no slide, o caso é de uma cliente XP, ela mora em Campinas, e ela recebeu uma herança, valor de 6 milhões de reais, e que ela tinha num hiperfundo. E esse hiperfundo, vários fundos, eles utilizam o quê? Eles fazem propagandas visando cativar o investidor, oferecendo sorteio de prêmios, utilizando personalidades. E esse fundo ele distribuía um carro por semana. Então essa cliente, no valor de 6 milhões de reais, ela foi sorteada. Foi sorteada não com apenas um carro, mas com 6 carros. Então essa cliente foi sorteada. Os 6 milhões de reais a gente pegou a rentabilidade passada, mostrou para ela em 2 anos qual foi o retorno do fundo e somando os 6 carros, são 6 carros populares, você pode ver aí no gráfico. Então a gente colocou cada carro valor hoje de 30 mil reais, então a gente somou a rentabilidade no período foi em média 13% aproximadamente, então 6 milhões rentabilizaram 780 mil, somamos os 180 mil dos carros, qual foi o valor então, 2 anos após? 6 milhões 960 mil. Nós pegamos, então, demonstramos para essa cliente, se ela tivesse aplicado em um mesmo fundo, mesma categoria de fundos, um fundo BNB Paribas, fundo de renda fixa, também vinculado ao DI, esse mesmo valor, pelo mesmo período de tempo, a rentabilidade foi de 23% aproximada. Então, esses 6 milhões virariam 7 milhões 380 mil no mesmo período de 2 anos. Qual foi a diferença, então, nesse caso? Foi de 420 mil reais. Mesmo lembrando, mesmo somando 6 carros que ela ganhou no sorteio. 420 mil reais. Então, o que influenciou muito nesse retorno? A taxa de administração. Enquanto o fundo ali que ela tinha uma taxa de 3,9% ao ano, no fundo BNB Paribas, a taxa era de 0,5% ao ano. Então era um fundo que rentabilizava muito mais e que tinha um custo muito menor. Por isso é importante comparar antes de investir. E nesse caso aqui, qual é o custo da não comparação? 420 mil reais. Vocês lembram ali no decorrer da palestra que eu comentei com você sobre o Corolla? Então, essa cliente ela está pagando 500 mil reais por um Corolla nos investimentos. Está pagando muito caro e ela não vem recebendo o que ela vem pagando. Né? Então, por que isso acontece, principalmente de pagar 500 mil reais por um Corolla nos investimentos? Principalmente falta de informação e falta de comparação. E qual o preço que se paga? Nesse caso, a cliente pagou 420 mil reais por não comparar. Mas você pode perguntar, mas existem outros fundos? A gente pode pegar um período de tempo, por exemplo, mais longo, período mês de julho de 2009 a janeiro de 2014. O CDI rendeu 56,88%. E aí existem outros fundos, por exemplo, Santander Inteligente rendeu 19,58%. Itaú Vest Curto Prazo Plus rendeu 20,64%. Bradesco FIC rendeu 20,58%. BB Automático rendeu então 29%. Fundos que renderam muito abaixo do que deveriam render. Por quê? Por causa dos custos e pelo que o investidor não compara. Ele tem que comparar mais. É viável realizar comparações. Por quê? Para obter maior retorno. Então, a gente verificando no slide aí, inflação no período de 32%. A gente descontando essa inflação seria muito menor a rentabilidade. Tem fundos ali que, como no exemplo ali que você pode ver, com rentabilidade inferior à inflação no período. Então, estariam perdendo o poder de compra da moeda, perdendo, teoricamente, dinheiro. Existe uma outra categoria de fundos, então, além da DI, que é todo em renda fixa,
fundos multimercados. Esses fundos multimercados, eles são fundos, como o próprio nome diz, visam investir em diversos mercados, em ações, em mercado de câmbio, moedas, em renda fixa, em títulos públicos, entre outros. E aí vai da qualidade de cada gestor. E esses fundos, normalmente, eles visam obter uma rentabilidade maior que o CDI. A gente pode verificar no gráfico, período de julho de 2010 a janeiro de 2014, o CDI rendeu próximo a 45%, e aí fundos dentro da própria plataforma XP e do que a Esperato oferece, rendendo 46%, 51% e até 58%. Então, muito acima do CDI, ao contrário dos exemplos anteriores, em que alguns rendiam abaixo do próprio CDI. Né? Qual é uma das grandes vantagens, a grande vantagem da XP e da Esperato que nós oferecemos? É a possibilidade de comparar. Então existe uma plataforma para isso, o nome é XP One Stop. Essa é uma plataforma de fundos de investimento em que é possível comparar diversos fundos, bastando para isso ter apenas o CNPJ do fundo, identificador do fundo, e eu posso fazer um comparativo em gráfico em vários anos, quanto vem rentabilizando o seu investimento. E aí dentro dessa plataforma a gente tem fundos de grande marca, gestores, tudo em um único local, e a gente compara a rentabilidade, taxa, gráfico de todos os fundos do mercado. Tá, ok? Isso é muito interessante para você, investidor. Mas além desses investimentos que a gente já viu, existem outros. Um desses exemplos é a previdência privada. A gente nota, você pode ver no slide aí, que o brasileiro está mais preocupado com a aposentadoria. Em 2005, 5% dos investidores eles queriam um investimento para usar na aposentadoria. Em 2011, saltou para 20%. Então a gente nota que algo saudável, algo interessante, é que o brasileiro vem melhorando bastante essa relação com a educação financeira. Ele vem se preocupando mais, principalmente, com o seu futuro, em usufruir mais do seu capital na velhice, na aposentadoria. E já que não pode contar hoje com a previdência, por exemplo, normal, né, com a previdência social, com a previdência pública, pois não vem diminuindo cada vez mais o pagamento comparado com as contribuições que nós realizamos, né? Lembrando que a previdência está quebrada, né? Então por isso que é importante pensar no futuro e fazer uma previdência inclusive privada, mas pensar no futuro com os investimentos. O que é importante realizar na hora de escolher um plano de previdências? 3 coisas, então. Primeiro, rentabilidade, você pode ver aí no slide. Segundo, uma taxa de administração. Terceiro, taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Então seria como um pedágio. A cada porte que você, investidor, faz na previdência, essa taxa de carregamento ela cobra um pedágio. Se for de 5%, se eu depositei R$100, 5% ficaria para o gestor e você só está aportando efetivamente R$95. O restante é da instituição financeira. E cabe salientar que a maioria das previdências cobra essa taxa de carregamento, mas o que é bom você saber é que a maioria das previdências, apesar de cobrar essa taxa, existem algumas que não cobram. E aqui entra novamente o objetivo dessa palestra, comparar investimentos, incluindo previdência privada. Então, essa taxa de carregamento, você pode ver aí um exemplo hipotético, uma contribuição de R$600 por mês, com uma rentabilidade de 0,7% ao mês, um período de 25 anos. Então a gente vai ver, utilizando o exemplo da taxa de carregamento de 5%, o valor acumulado que seria de 586 mil lá no final. Enquanto que o acumulado, sem taxa de carregamento, o mesmo valor, mesma rentabilidade, o mesmo prazo, o retorno seria de 616 mil reais. Então a gente tem uma diferença de 30 mil reais. O que isso significa? Você pode ver que está circulado, que está exemplificado que você, investidor, demoraria 4 anos
só para pagar, ou quase 4 anos, só para pagar essa taxa de carregamento, que é a diferença dos 30 mil reais. Então você aporta mês a mês aquele valor durante 4 anos, e esse seria o custo, então, por não comparar aqui também, de pagar mais pela taxa de carregamento. E por isso é importante comparar. Algo muito interessante de se comentar sobre previdência é quanto à portabilidade. Hoje é possível transferir a previdência sem qualquer custo, sem qualquer cobrança de taxa de carregamento na entrada, com menores taxas de agilização e maiores rentabilidades. E o que é algo saudável, que é interessante de se saber, é que essa portabilidade é uma portabilidade similar à portabilidade de celular. Não tem qualquer custo para realizar essa portabilidade. Então você, investidor que tem uma previdência privada, venha fazer conosco, nos envie esse comparativo de previdência, seria basicamente uma cópia do demonstrativo mensal da sua previdência, e aí a gente se encarrega de fazer um comparativo sem qualquer custo para você, sem qualquer compromisso de investir conosco, apenas demonstrando se há algo melhor no mercado ou não. Então não tem qualquer custo depois se você optar pela portabilidade dessa previdência. A gente vem chegando então aí no final da palestra, e aí você pode estar se pensando, bom, Eliseu, o que eu posso fazer agora? Então a gente estimula você a verificar, a testar esse conceito de shopping center financeiro, se inscrevendo em cursos, em palestras como essa que você vem assistindo, da XP Investimentos, da Esperato Investimentos, procurando saber mais sobre investimentos. Segundo, saber se o seu perfil, se é conservador, se é moderado, se é um perfil agressivo, e se você vem investindo de acordo com o seu perfil, e a gente faz isso gratuitamente, sem compromisso, tem como fazer. E aí, recebendo, você se cadastrando, não tem qualquer custo também, você receberá então toda a nossa assessoria financeira especializada. A gente tem como fazer isso, como demonstrar para você. Como? Fazendo um cadastro, só precisa do que? Do comprovante de residência, conta de luz ou de água atualizado, e uma cópia da sua CNH ou do seu RG. A gente tem como disponibilizar para você, gratuitamente, todo esse conceito de shopping center financeiro, para você verificar como funciona na prática isso. A gente vai passar um vídeo aí para você também no final dessa palestra, e a mensagem que a gente quer deixar principal é o quê? É comparar sempre antes de investir. Sempre que a gente compara split, carro, comparar nos investimentos, você viu que faz uma diferença gigantesca essa comparação. Saber seu perfil, saber se é conservador, moderado, agressivo, e tudo isso a gente faz aqui para você. Por que investir com a XP Investimentos, então? A gente quer realizar, nós aqui da Esperato Investimentos, a gente quer procurar para você realizar o quê? Investir de acordo com o seu perfil e buscando os seus sonhos. A gente disponibiliza assessoria personalizada, melhores ferramentas operacionais e os melhores investimentos do mercado. Faça um teste, sem compromisso, você verificar isso aí. Para finalizar, então, vou demonstrar para vocês um vídeo sobre a liberdade de investir. Foi um prazer ter você nessa palestra, contar com a sua atenção, com a sua disponibilidade. Quero parabenizá-lo por estar buscando mais conhecimento, sempre. Acho que o melhor investimento, com certeza, o melhor investimento é em conhecimento, e você, através dessa palestra, buscou isso. Agradeço a sua atenção, parabenizo por isso, e aí vamos ficar com o vídeo que vai ser passado. Qualquer dúvida, gostaria de salientar, nos mande um e-mail ou escreva para nós aí alguma dúvida, alguma pergunta. Iremos responder, eu irei responder essas dúvidas, e fique à vontade. Nosso objetivo é ajudá-lo a investir melhor. Um abraço e obrigado. Valeu! Nós temos um compromisso com a verdade,
com o conhecimento, com a liberdade de escolha, com o sucesso financeiro dos nossos clientes. Honramos este compromisso todos os dias. Somos empreendedores, transparentes, inovadores. Queremos mudar a forma como o brasileiro investe, compartilhar o conhecimento e provocar a comparação. Estimular decisões, as melhores decisões, para que nossos clientes conquistem seus objetivos e transformem suas vidas. XP. Conhecimento para escolher, liberdade para investir.